Bem-vindos à aula de thread. Nessa aula eu vou explicar a vocês o que é uma thread, como usar uma thread. E como vocês podem ver, uma thread é você poder fazer duas ou mais tarefas ao mesmo tempo. Para isso eu criei aqui uma classe chamada TestaThread. Ela vai ser responsável por fazer nossos testes. Bem, o que aconteceria se você quisesse, vamos dizer aqui, imprimir na tela dois contadores, certo? Cada um com a diferença de 1 segundo ou mais, ele tivesse que apresentar um número na tela. Tipo assim, 1, 2, 3, 4, e o outro ao mesmo tempo, ou com diferenças de segundos, também executando a mesma tarefa. Isso aí sem thread que é impossível, porque quando você for executar um while, por exemplo aqui, dizer que a gente vai fazer esse cálculo, a gente vai criar aqui vou criar aqui um inteiro, vai receber o nome de contagem. O inteiro começa com 0, certo? E aqui essa contagem ela vai ser acrescentada de 1, certo? E vou colocar aqui dentro do método estático. Aqui tá beleza. Bem, então aqui vai ser acrescida de 1, certo? E aqui eu vou mostrar na tela a contagem. Só que nesse caso aqui o que vai acontecer é que vai aparecer os números numa velocidade muito rápida. E para não acontecer isso eu vou chamar aqui um método estático da classe thread. É o sleep. Ele vai fazer o seguinte: vou colocar aqui para a thread ela dormir por 1 segundo. No caso aqui é em milissegundos. Ele vai dormir 1 segundo, vai acordar e vai executar novamente, certo? O while vem, quando chegar nesse método a thread é parada, certo? Que todos os nossos programas eles rodam numa thread principal, certo? Então esse método aqui ele vai parar a thread principal por 1 segundo e novamente vai executar o percurso novamente aqui como planejado. Bem, aqui a gente precisa lançar uma exceção, declarar uma exceção. No caso aqui eu vou colocar um try catch, certo? Porque ele pode lançar esse erro aqui, mas é muito difícil. Então vamos rodar aqui essa aplicaçãozinha e ele vai aqui com demora de 1 segundo vai mostrar os números, certo? O que acontece se eu quisesse que outra contagem fosse feita, certo? Ao mesmo tempo que essa, 2 ou 3 contagens, ou até mesmo fazer qualquer outra coisa no meu programa, que do jeito que está aqui está praticamente ele só vai fazer isso. Eu não posso fazer nenhuma outra coisa. Não posso escutar um clique de um botão. Enquanto esse while estiver rodando, e esse while aqui ele é infinito, então tem como a gente fazer nada com outra tarefa desse jeito. A gente vai precisar usar uma thread, e essa thread ela vai efetuar outro processo, ou outros processos, outros trabalhos, ao mesmo tempo que estiver rodando esse processo. Como é que a gente faz isso?
Bem, a gente viu que aqui não vai dar certo. Quando ele entrar nesse while, nossa aplicação só vai liberar para a gente aqui quando ele terminar. E ele não vai terminar nunca aqui e a gente não vai poder fazer nenhum outro processo, certo? Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma nova classe. Eu vou chamar ela de contador, certo? E aqui esse contador, ele vai... Vou criar aqui pegar esse contador aqui, essa contagem, certo? Opa. Pegar essa contagem aqui e como eu posso fazer para executar uma thread nesse momento? Bem, eu vou precisar aqui implementar. Isso é um dos jeitos de você poder utilizar a thread, certo? Eu vou utilizar aqui nesse tutorial implementando a interface Runnable, certo? Essa interface Runnable, toda interface quando você vai implementá-la, você é obrigado a implementar todos os métodos dela. Com a Runnable não é diferente, você vai ter que implementar o único método que ela tem, que é o método Run. Esse método Run é o que permite a gente fazer nossas execuções, ou seja, cada objeto que a gente criar contador, ele vai ter sua própria execução, porque ele está implementando aqui essa classe Runnable, e a gente vai poder usar essa thread e vai poder rodar nosso processo, nosso trabalho, nosso processo aqui em cada objeto. Cada objeto vai poder rodar seu próprio processo. Para isso eu vou ter que criar uma classe chamada thread, certo? E essa thread ela vai receber como parâmetro um runnable. E esse runnable vai ser esse contador que a gente vai passar como parâmetro, certo? Para isso eu vou criar aqui um construtor. Esse construtor ele vai iniciar aqui a nossa thread. Primeiro aqui eu vou criar uma variável thread, certo? E essa variável thread ela vai ser igual, aí eu crio um objeto aqui thread, certo? Essa thread aqui ela recebe, deixa eu ver aqui se mostra, ela recebe por parâmetro aqui um runnable, certo? Então aqui eu vou passar this, porque eu estou passando a própria classe contador, porque ela implementa runnable. Então como ela implementa runnable, ela pode ser passada como runnable aqui. É isso que a gente vai fazer. A partir desse momento que eu passo com o parâmetro aqui, eu já tenho o controle dessa thread aqui. E quando eu iniciar essa thread, ela vai executar esse método run e o que tiver aqui dentro, separadamente. Vai criar outra thread fora da thread principal que é executada quando nós abrimos nosso programa, certo? Quando você cria a thread aqui, quando você cria essa thread, ela não fará nada até então, porque ela não foi iniciada. A gente precisa dar um start, é um método da classe thread, para poder iniciar a execução dela, certo? Então, antes de iniciar, eu vou pegar esse while que a gente criou aqui, certo? Esse while, vou colocá-lo aqui, da mesma forma, não vou precisar mais dessa contagem. Até então a mesma coisa. Beleza. Para ficar mais interessante, então eu vou colocar aqui, vou criar aqui uma variável
chamar, que vai ser um long, certo? Vai ser chamada time. E aqui eu vou chamar um inteiro, vai ser chamar time, um parâmetro. E esse parâmetro, o que acontece aqui? Eu vou colocar para quando a gente criar nosso objeto aqui, contador, a gente passe um segundo ou dois. Como esse método sleep ele recebe milissegundos, eu estou multiplicando por 1000. Quando a gente passar vai ser 1000, certo? Aqui. Então eu vou colocar aqui a variável time, para que a gente controle o tempo de cada objeto para ver a diferença entre eles, certo? Então pronto, aqui eu criei a thread, tá só faltando agora a gente dar um start nessa thread. Para isso eu vou criar um método, certo? Vai se chamar inicia thread, certo? Apenas inicia. E ele vai fazer nada mais do que dar um start na nossa thread. A partir desse momento que a gente der um start, esse run vai ser executado, e como é um while true, ele vai ficar executado eternamente. Só que ele não vai utilizar essa thread principal quando a nossa aplicação começa, e vai criar outra thread para executar ao mesmo tempo, certo? Então eu vou salvar aqui, vou vir para a nossa classe testThread, vou criar aqui um objeto contador cont1 e vou passar um segundo, que vai ser o tempo de demora entre os segundos que vai ser apresentados na tela, certo? E aqui eu chamo o método start, deixa eu salvar aqui que não salvou. Eu chamo o método start o que está dando errado aqui. Beleza, o método inicia. O start não começar nunca. Pronto. Aqui eu chamo o método inicia, certo? E o que é que vai acontecer? Ele vai iniciar a thread. Vou executar aqui essa thread e ele está contando aqui 1, 2, 3 normalmente. Até então nada novo. A diferença é que ele não está utilizando na thread principal. Quando eu chamei o método inicia, ele chamou esse método start e executou esse while, beleza. Agora, se eu criar um novo objeto contador, vai chamar contador 2, eu vou passar aqui 3 segundos, certo? E vou iniciá-lo. Inicia. Agora vou executar a classe. Então, o que acontece? Então está sendo executado as duas classes ao mesmo tempo, certo? As duas classes ao mesmo tempo. Uma vai em 6, outra vai em 16, 7, a outra 19. E assim sucessivamente, ou seja, eu estou trabalhando com 2. E se eu criar 3? Vou criar uma terceira thread, certo? Vai se chamar cont3 e essa vai demorar 2 segundos. E vou iniciar aqui nosso contador 3. E agora iniciou os 3 aqui. Vê que tem duas que estão bem próximas da outra e tem um que está mais distante, certo? Ou seja, está sendo executado uma multitarefa aqui, 3
objetos estão executando tarefas distintas ao mesmo tempo. Então essa foi uma introdução a thread. Esse foi um dos métodos de se usar thread. A gente também pode usar o método estendendo a classe thread. Isso aí fica para futuros tutoriais. Eu espero ter ajudado. E qualquer dúvida pode subscrever aí nos comentários, ou então você pode entrar no meu site, vou deixar o link aí abaixo. Você pode perguntar por lá. Beleza? Então até a próxima aula e até mais.